José era ainda muito jovem quando sua história começou a se desenhar. Filho de Jacó, ele nasceu em meio a uma família marcada por conflitos, rivalidades e promessas antigas feitas por Deus. José não era apenas mais um entre os irmãos. Desde cedo, ficou claro que havia algo diferente sobre sua vida. Algo que despertava atenção, sentimentos mistos e, com o tempo, profunda inveja. Jacó amava José de forma especial. Ele o teve em sua velhice, fruto do amor por Raquel, e esse afeto se tornava visível aos olhos de todos. Para demonstrar esse amor, Jacó deu a José uma túnica longa e ornamentada. Aquela túnica não era apenas uma roupa, era um símbolo. Para os irmãos, ela representava preferência, distinção e privilégio. Para José, ainda imaturo, era apenas um presente do pai. Mas aquela túnica acendeu um fogo silencioso no coração dos irmãos. A convivência na casa se tornou difícil. José percebia o comportamento errado dos irmãos e levava relatos ao pai. Isso só aumentava a tensão. O ambiente, que já era frágil, começou a se encher de ressentimento. A inveja foi crescendo dia após dia, alimentada pela comparação e pela sensação de rejeição. Foi nesse contexto que Deus começou a falar com José através de sonhos. Em um deles, José viu feixes de trigo se levantando e se curvando diante do seu. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Esses sonhos não eram comuns. Eles carregavam um significado profético, apontando para algo que Deus ainda faria no futuro. José, jovem e ingênuo, compartilhou os sonhos com os irmãos e com o pai. Para os irmãos, aquilo foi demais. Não bastava a túnica. Agora José falava de autoridade, de governo, de superioridade. A inveja se transformou em ódio. Eles já não suportavam nem ouvir seu nome. Jacó, por outro lado, repreendeu José com cautela, mas guardou aquelas palavras no coração. Algo dentro dele reconhecia que aqueles sonhos não eram vazios. Deus já havia falado com ele antes e agora parecia estar falando novamente, através de seu filho. Mesmo sem entender completamente o que estava por vir, José continuava sua rotina. Ele não sabia que os sonhos que pareciam promessas seriam precedidos por dor, rejeição e silêncio. Ele não imaginava que, antes de viver a exaltação, precisaria experimentar a queda. A história de José começa mostrando uma verdade dura. Quando Deus escolhe alguém, nem todos ao redor vão celebrar. Muitas vezes, a promessa desperta oposição antes mesmo de se cumprir. A inveja nasce quando alguém carrega algo que os outros não entendem. José ainda não era líder, não era governador, não era exemplo de sabedoria. Ele era apenas um jovem com sonhos dados por Deus, vivendo em um ambiente que não estava preparado para aceitá-los. Mas mesmo assim, Deus já estava no controle de cada detalhe. Esse primeiro capítulo nos ensina que a promessa não começa no palácio, mas na casa. Não começa na vitória, mas no chamado. Deus estava plantando algo em José que só daria frutos no tempo certo. A túnica, os sonhos e a rejeição não eram o fim. Eram apenas o começo de uma jornada que provaria que Deus transforma a dor em propósito, inveja em caminho e silêncio em preparação. Se essa história falou com você, siga o canal e deixe o like. Você sabe o que fazer.